Olá pessoal do canal Edutoria, nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como criar um arquivo HTML, né? Os primeiros passos para você trabalhar com arquivo HTML, tá? Então é um tutorial bem básico para você que está começando aí os estudos para desenvolver sites e está começando pelo HTML, né? Que é o mais indicado aí para você começar por aí. Ok, então aqui está o meu blog, Edutoria, né? Ali tem algumas informações sobre HTML, ainda está meio bagunçado que eu estou reestruturando ele, mas ali já tem um conteúdo sobre o que é HTML, né? Que é uma linguagem de desenvolvimento que a gente usa para criar a parte visual de um site, né? As divisões do site, enfim, uma parte de visual, né? Trabalho visual das páginas. Ok? Mas eu não vou me ater muito ao que é o HTML, vou mais para a prática, tá? Como criar o arquivo HTML, o que são os elementos, as tags HTML, vou falar de algumas tags de texto e de uma estrutura básica, tá? Então, começando por como criar um arquivo HTML. Bom, basicamente para criar um arquivo HTML é bem simples, a gente pode usar inclusive o bloco de notas do nosso computador, né? Se você tem um Windows é o bloco de notas, mas enfim, tem um editor de texto simples também no Mac ou no Linux. Tá? Eu vou abrir aqui o bloco de notas. E com o bloco de notas eu já consigo criar um arquivo HTML. Consigo fazer um site, o que eu quiser aqui, usando o bloco de notas. Tá? Não só HTML, posso até desenvolver em outras linguagens aqui, programar até usando o bloco de notas. Tá? Não preciso de mais nada. Para eu ter um arquivo HTML é bem simples, eu venho em arquivo, salvar como, né? Abrir um arquivo bloco de notas, venho em arquivo, salvar como, escolho uma pasta no meu computador e eu vou dar um nome para esse arquivo. Coloca nome, né? Você pode colocar o nome que você quiser, porém no final você tem que colocar .html, assim ele vai ser um arquivo HTML. Tá? Vou clicar em salvar e agora eu vou lá na pasta onde eu salvei esse arquivo, olha lá, nome.html. Se eu clicar com o botão direito nesse arquivo, eu não sei se na casa de vocês já vai aparecer com um ícone de um navegador. Se aparecer o ícone de um navegador, você dá 2 cliques e ele vai abrir no navegador. Aqui, como eu tenho um editor de código instalado, ele está como padrão para abrir no editor de código, tá? Mas eu já falo sobre isso. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou em abrir com e vou escolher aqui um navegador. Chrome, Firefox, Internet Explorer. Vou abrir aqui no Firefox. Então veja que abriu o arquivo .html aqui no Firefox. Tá em branco porque eu não coloquei nada aqui no arquivo. Ok? Então tomem cuidado porque eu dei aula por muitos anos e o que acontece no começo, principalmente? A pessoa vem salvar como, dá um nome para o arquivo, só que esquece de colocar o .html. E por padrão o bloco de notas salva como .txt. Então se eu salvar esse arquivo, olha o que vai acontecer. Eu tenho um arquivo .txt e não HTML. O TXT é o arquivo que abre no bloco de notas, tá? E não no navegador. Ok? Então tenham esse cuidado aí. Deixa eu agora abrir aqui o arquivo .html de novo. Pode ver que quando eu vou em abrir no bloco de notas, ele nem aparece arquivo HTML. Aparece só TXT, porque o padrão dele é o TXT. Então aqui embaixo eu posso clicar aqui em todos os arquivos, né? Ele vai aparecer o HTML. Eu clico e vou em abrir. Pronto, está aberto aqui o arquivo nome.html. Ok? E aqui dentro do arquivo nome.html eu posso colocar um texto, vou colocar aqui um Olá Mundo e vou salvar esse arquivo. Tá? Veja que como a gente já abriu esse arquivo no navegador, eu não preciso ir lá e abrir de novo, tá? Ele já está aberto aqui. Então, ou eu aperto aqui no botão de atualizar, ou aperto F5 e ele já vai abrir com as alterações que eu fiz. Deixa eu aproximar aqui, dar um Ctrl+. Está aqui o texto que a gente escreveu dentro do arquivo HTML. Ok? Então, o que acontece, né? A primeira parte que já temos o arquivo HTML, só se abrir um bloco de notas e salvar como .html, é a extensão do arquivo HTML. E o segundo conceito que a gente está vendo aqui é que o programa que abre um arquivo HTML é o programa navegador. Tá? Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, etc. Então, o programa que abre, que lê o arquivo HTML, que interpreta o arquivo HTML e mostra um resultado na tela para a gente, são os navegadores.
ok? Assim como quem abre o arquivo XLS é o Excel, quem abre o arquivo .doc é o Word, quem abre o arquivo .html é o navegador. Tá? Ele interpreta o que a gente escreveu e mostra na tela. Veja só, se for só texto, ele não interpreta nada, ele só apresenta o texto para a gente. Tá? O que ele interpreta então? Ele vai interpretar códigos. Por exemplo, tá? Códigos em HTML, né? Por exemplo, eu vou escrever aqui um código, sinal de menor, strong, sinal de maior. Tá? Todo código em HTML a gente vai colocar dentro do sinal de menor e do sinal de maior. Ok? Esse comando HTML, né, que a gente chama de tag, quando a gente coloca dentro o sinal de menor e maior, a gente chama o comando de tag, ou o elemento, né, de tag. O elemento é o strong, né, o elemento strong, que se transformou numa tag quando eu coloquei o sinal de menor e maior. Quando eu coloco esse elemento e salvo, olha o que vai acontecer. O texto mundo ficou em negrito. Então, a partir da onde eu escrevi o comando, ele começa a transformar o que vier depois em negrito. Entenderam? E aí o que acontece? Vamos colocar aqui, vamos aumentar esse texto. Olá mundo, tudo bem? Ó, eu vou salvar. Olha lá, tudo que vem depois fica em negrito. Mas veja só, e se eu quisesse que no final do texto mundo, quisesse que só a palavra mundo fosse negrito? O que eu faria? Eu tenho que pedir para desligar o comando strong. Como é que eu faço desligar? Você vai escrever strong também, de novo. Só que antes da palavra strong, você vai colocar uma barra. Essa barra diz que eu estou desligando o comando strong. Então eu liguei o comando strong, ele começou a funcionar, funcionou na palavra mundo, e aí eu desliguei, ele vai parar de funcionar. Então só a palavra mundo vai ficar em negrito. Deixa eu salvar e atualizar. Veja lá, só a palavra mundo está em negrito agora. Então o que acontece? Temos mais um conceito aqui de elemento HTML. Elemento HTML é o comando, é um comando que a gente passa para o navegador, é o navegador que lê o comando, interpreta e mostra o resultado na tela, ou seja, renderiza o resultado na tela. Renderizar é isso, é interpretar e mostrar o resultado visual. Tá? Então, os comandos HTML a gente chama de tag, né? A tag é quando está dentro do sinal de menor e maior. E a maioria dos elementos HTML tem uma tag de abertura e uma tag de encerramento, ou seja, uma tag que liga e uma tag que desliga. Ou seja, a maioria dos elementos tem duas tags, uma que liga e uma que desliga. Mas tem elementos que não têm duas tags, trabalham com uma só. Por exemplo, eu estou aqui no arquivo, vou dar um Enter, vou pular uma linha e vou colocar aqui, o mundo respondeu. Tudo bem. Veja só, vou salvar esse arquivo e vou atualizar. O navegador não pulou linha. Por quê? Porque ele só vai fazer o que a gente manda com comandos HTML. Senão ele vai só renderizar o texto. Se a gente não disse que era para pular linha, ele não pulou linha. Tá? Ele não leva em consideração esse pulo de linha aqui no código. Ok? E ele não leva em consideração vários espaços. Ó. Ele só leva em consideração um espaço. Pode ver que não aconteceu nada. Tá? Só voltar aqui. Então, para eu dizer que pula linha, eu tenho que colocar um comando, que é esse comando aqui. Tá? Veja que ele tem uma tag apenas. Vou salvar e vou atualizar. Olha lá, agora pulou linha. Eu coloquei aquele comando BR aqui, ele pula linha. Esse comando BR vem de break, tá? De quebra de linha. Por isso que é o BR. E ele usa, esse elemento usa só uma tag, não usa duas igual o strong. Por quê? O strong eu tenho que dizer qual parte do texto que vai ser afetado, né? Ou seja, onde começa e onde acaba a aplicação do strong, do negrito. Tá? O BR não, ele é pontual. A quebra de linha acontece ali e acabou. Tá? Não tem que dizer começa aqui e acaba lá. Não, a quebra de linha é nesse ponto aqui, ele é pontual. Então existe uma tag só. Só que pode ver que eu desliguei essa tag também. Só que quando é uma tag só, eu ligo ela com o nome do elemento e ligo ela dentro do mesmo sinal de menor e maior. Dentro da mesma tag. Eu só dou um espaço aqui e daí coloco a barra para desligar.
Se você não colocar essa barra, funciona do mesmo jeito, mas de acordo com as boas práticas, né, da escrita HTML, a gente coloca uma barra ali dentro. Desliga também esse comando. Aqui, ó, salvei e está lá funcionando. Ok, então o elemento BR é uma tag só. Então esse conceito é importante, que tem muitas tags que a gente usa a de abertura e encerramento e algumas são pontuais que a gente usa uma só. Ok? Um outro cuidado que é bom tomar é não confundir aonde vai a barra. Então tem gente que no começo acaba fazendo esse BR assim, tá? E ele, quando é uma tag só, é no final. Ou acaba fazendo a tag de encerramento quando tem duas com a barra no final, tá? Então tomem esse cuidado que eu vejo muito acontecer com quem está começando. Daí o cara fica procurando onde está o erro e não acha. E leve em consideração o seguinte, uma dica. O bom desenvolvedor, o bom programador não é aquele que não erra, mas é aquele que sabe encontrar o erro com facilidade. Tá? Releia aquele código e encontrar onde está o erro. Tá? Por isso, você praticar bastante, você vai acabar errando bastante e vai acabar descobrindo como achar esses erros que você já cometeu mais rápido. Tá? Isso é super importante para quem quer ser um desenvolvedor ou um programador. Tá? Conseguir encontrar erros e, lógico, arrumar o erro, né? Claro. Beleza? Mas aqui a gente está editando com o bloco de notas. Existem programas que são feitos para você editar o código, tá? São mais preparados, existem vários deles. Eu uso um que se chama Notepad++. Se você quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo que eu tenho que mostra como baixar e instalar o Notepad++. Mas existem outros. Tem o Notepad++, o Sublime, o Dreamweaver, Visual Studio, enfim, tem uma infinidade aí de editores de código. Eu gosto do Notepad++ porque ele é mais simples e mais direto, tá? Então eu vou fechar aqui o bloco de notas e vou abrir o arquivo usando o Notepad++. Como eu já tenho instalado o Notepad++ por padrão, se eu abrir o arquivo ele vai abrir já no Notepad++. Então olha lá. É a mesma coisa que a gente tinha feito lá, né? Abrir o mesmo arquivo, só que pode ver que quando eu tenho um elemento HTML, quando eu tenho tags, ele muda de cor. Então facilita a gente visualizar o que é conteúdo, o que é texto e o que é tag. E outra coisa legal, quando eu clico na tag de abertura, ele já marca para mim a tag de encerramento. Ó. Pode ver que ele já sublinhou ali a tag de encerramento. Tá? Outra coisa legal é que eu posso mudar o tema, né? Deixar o fundo escuro. Eu gosto de usar o fundo escuro para não cansar tanto a vista. Tá? Ele tem as linhas de código. Às vezes você está trabalhando com uma outra pessoa e fala, eu alterei a linha 235 do código. Tá? Fica mais fácil de você visualizar. E tem algumas coisas bacanas aqui, né? Por exemplo, executar, eu posso clicar em executar, launch em Firefox, ele vai abrir direto. Não preciso abrir o Firefox ou ir encontrar o arquivo e tal. E abrir, né? Ele já vai executar pra gente, ok? Beleza, então, você já entendeu como criar um arquivo, já entendeu o que são as tags HTML, né? Esses comandos, que pode usar em dupla tag, né? Tem em pares, abertura e encerramento, ou uma tag só. E eu mostrei aqui para você um editor de texto. Agora eu vou mostrar aqui alguns elementos do HTML. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, né, o HTML tem comandos para vários elementos. Então, para os elementos de texto, tem alguns, por exemplo, o H1. O H1 significa heading 1, ou seja, em português, título 1. Então, quando a gente quer fazer um texto, quer fazer um título de uma notícia, por exemplo, a gente coloca ele dentro de um elemento H1, tá? E depois a gente vai colocar o parágrafo de texto dessa notícia, dentro do elemento P. Vocês notaram que eu costumo criar a tag de abertura e encerramento e depois eu volto e escrevo, tá? Isso é uma mania de desenvolvedor aí, tá? Facilita para você não esquecer de encerrar alguma tag, tá? Então eu vou colocar aqui, parágrafo de texto da notícia, tá? Ponto. E vou salvar arquivo salvar, ou aqui no disquete, né? Salvei, vou lá no navegador, já está aberto e vou atualizar. Então, olha lá, o título da notícia, pode ver que ficou maior, né? Isso que o elemento H1 faz, ele aumenta o texto e deixa em negrito, né? Como se fosse um título. E o parágrafo, ele mantém o parágrafo, só que o que acontece? Se eu tiver, quando eu for escrever outro parágrafo, eu tenho que criar outro elemento P. Então, aqui, outro parágrafo. Vou salvar e vou atualizar lá no navegador. Ele já pula a linha para outro parágrafo, ele já dá um parágrafo. Vamos dizer assim, ok? E aqui do título, vamos dizer que eu queira um subtítulo da notícia.
H2, então eu uso o H2, então ele tem uma hierarquia de títulos, né? Vou colocar aqui, ó, subtítulo. Salvei, pode ver que ele vai ficar também em negrito e um pouco menor. E aí eu tenho outras hierarquias até o H6, então H1 mais importante, depois subtítulo H2, subtítulo H3, H4, H5 até o H6, ok? Então só para mostrar um pouquinho de elementos aqui HTML para vocês. Eu estou montando no blog aqui uma lista de tags HTML, tá? Ainda não está pronta, mas vocês podem ver, tem um site muito legal, que é o W3 Schools, tá? É a ótima referência, né? Que vem do consórcio W3C, que é uma rede de empresas que validam códigos, né? Que estudam as boas práticas da aplicação do código HTML, tá? E aqui você vai ter uma série, por exemplo, aqui, ó, HTML Headings, né? Que são os títulos. Aqui ele mostra, né, até o sexto. Você pode clicar nesse botão Try Yourself. Ele tem um editor de código aqui que renderiza aqui mesmo, né? Se você não quiser ficar para estudar, né? É bom. Se você não quiser ficar criando arquivo e salvando e abrindo o navegador, você vem aqui, você pode alterar, ó, por exemplo, alterar esse H1 para P. Você altera, clica em Run, ele já ajusta ali. Eu posso apagar tudo isso, escrever um novo arquivo e mostrar aqui. Tá? Então, se você quiser brincar com HTML sem precisar ficar criando arquivo, salvando, tá? Aqui o W3 Schools, né? w3schools.com. Beleza? Continuando. Então, quando a gente cria um arquivo HTML, né, eu vou falar agora da estrutura básica, existe uma estrutura de elementos que a gente precisa usar. Tá? Em todo arquivo HTML você vai encontrar isso. O primeiro elemento é o elemento HTML. O que esse elemento quer dizer? Quer dizer que tudo que a gente vai escrever aqui dentro, né, entre a tag de abertura e a tag de encerramento, é código HTML. Ok? Então, tudo aqui dentro vai ser código HTML. Dentro desse elemento HTML, a gente tem outros dois elementos, que é head, /head, e body, /body. Cabeça e corpo. Head, cabeça, né, do inglês, body, corpo. Por que cabeça e corpo? Porque aqui na cabeça é onde a gente coloca informações que não aparecem visualmente, né, são informações da inteligência ali do código. Não é bem inteligência, mas são metadados. Já vou explicar o que são esses metadados. E no body é tudo que vai aparecer. É o que você vai visualizar, né, o corpo do teu site. Ok? Mas antes de explicar, eu vou mostrar uma outra coisa que é importante fazer, que é o seguinte. Podem ver que tanto o head quanto o body está dentro da tag HTML. Né? Pode ver que a abertura, encerramento e as outras tags estão dentro. Quando uma tag está dentro da outra, um conteúdo está dentro do outro, a gente fala aninhado, né? Está dentro do outro. O que a gente faz? A gente vem aqui no começo, ó, e aperta o Tab. Fazer isso daqui a gente chama esse processo aqui de indentação. Indentar o código, ou seja, organizar o código dessa forma, que mostra que quando um elemento está dentro do outro, a gente coloca ele um pouco mais para frente. Tá? Isso facilita muito a sua navegação, a sua leitura de um arquivo HTML. É um padrão, todo desenvolvedor, todo programador usa a indentação. Tá? Facilita para todo mundo ler o arquivo, tá? E cometer menos erros. Então isso é muito importante, acostumem-se a fazer isso. Tá? Então, essa é a estrutura básica do HTML. Então, o que eu quero que apareça no navegador, eu coloco dentro do body. Por exemplo, aqui, né? Vou colocar aqui um H1 de novo. Lá, título. Vou salvar. Ctrl S, salvei. E vou atualizar lá. Então, está aqui o título. E o que vai aqui dentro do head são os metadados. Por exemplo, eu já vou explicar o que é metadados. Title, que é o título da tua página, tá? Que é o nome da página. Quando eu salvo isso daqui e atualizo, pode ver que não apareceu o nome da página aqui. Mas apareceu aonde? Aqui na aba do navegador, ó, nome da página. Ok? Então ele não aparece no corpo do site, tá? E aqui eu posso colocar outros metadados, por exemplo, linkar o arquivo HTML para um arquivo com um arquivo CSS, etc. Tá? Então são metadados.
Pense em metadados da seguinte forma. Vamos dizer que você tá com o teu celular e tirou uma foto. Ok? Teu celular salvou aquela informação visual da foto. Quando você abre o arquivo da foto no celular, você enxerga a cena que você fotografou. Porém, ele não salvou só essa informação visual da cena. Ele salvou várias outras informações, como a data que você tirou a foto, as horas que você tirou a foto, o modelo do teu celular, às vezes até a localização geográfica de onde você estava, o tamanho do arquivo, o nome do arquivo, enfim, uma série de informações que você pode usar para depois saber de onde você tirou aquela foto, organizar a foto por locais, por data, por tamanho de arquivo, por nome, etc. e tal, ordem alfabética e tal. Então são metadados, esses são os metadados, eles não aparecem visualmente, mas eles estão ali, eles servem para alguma coisa, para alguma organização, para alguma inteligência, para alguma função, ok? Então aqui no head é onde a gente coloca esses metadados, e no body é onde a gente coloca o conteúdo do nosso site. Essa é a estrutura básica do HTML, tá? A única coisa que falta aqui é uma declaração, que é essa declaração aqui. Não necessariamente ela é uma tag HTML, ela é uma declaração mesmo, deixa eu salvar. O que essa declaração faz? Antigamente, mais do que hoje, quando a gente criava um arquivo HTML e a gente testava esse arquivo no Internet Explorer e depois testava no Google Chrome ou no Firefox, em cada navegador ele ficava um pouco diferente um do outro. A gente não conseguia manter um padrão, né? E aí o que fizeram? Fizeram tipo um guia, né? Essa declaração é tipo um manual de instruções para os navegadores. Eu vou dar um exemplo, assim, vou inventar um exemplo. Vamos dizer que eu coloquei o H1 no título. Quando eu testava no Internet Explorer, ele ficava de um tamanho, quando eu testava no Google Chrome, ele ficava de outro. Tá? E aí inventou-se essa declaração doctype, que serve de guia, que vai falar para todos os navegadores que o tamanho de um título H1 é X, e todos têm que abrir desse tamanho. Todos têm que interpretar desse tamanho. E aí não havia mais diferença de visualização entre um navegador e outro, de interpretação de código entre um navegador e outro, ok? Então, por exemplo, o tamanho de um texto dentro do P, por padrão, é 16 pixels de altura. A não ser que no código você altere isso, mas todos os navegadores vão ler o tamanho do texto com 16 pixels de altura. Ok? Então, essa declaração doctype é dessa forma que escreve. Ela é importante. Essa é a declaração do HTML5. Né? A gente teve versões de HTML, de código HTML, né? No passar do tempo foram sendo desenvolvidas e lançadas versões com novas funções. Enfim, teve elementos que desapareceram, caíram em desuso, tem elementos novos e hoje a gente está no HTML5. Ok? Então essa é a estrutura básica. Então, para você que está começando a estudar com HTML, tem um arquivo já salvo com essa estrutura. Tá? Apaga esse nome da página aqui, né? Deixa só a estrutura mesmo. E sempre que você for iniciar um arquivo, copia e cola esse arquivo, ou copia o conteúdo desse arquivo e joga para o arquivo novo, para você não precisar ficar escrevendo. Aqui não precisa desse H1, né? Esse H1 não faz parte da estrutura básica. Tá? Então salva isso daqui e fica mais fácil, não precisa ficar reescrevendo toda hora. Mas é importante você entender isso daí. Ok? Então, esse foi o vídeo. Vou parar por aqui, senão fica muito longo. Ok? Então, se você quiser dar uma entrada lá em Tutoria, dar uma olhada, W3 Schools. Para quem quiser fazer hospedagem de uma página HTML, eu tenho uma empresa que faz hospedagem, é proximaweb.com.br. Ok? Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais.